essa missa, eu sempre digo que ela tem o poder de transformar, de mudar o rumo da nossa vida. Tem ou não tem? É? Uma missa pode fazer isso conosco. Então gostaria que você dissesse isso para quem está do seu lado, a seguinte frase: essa missa pode mudar o rumo da sua vida. Fala para a pessoa, vai. Isso. Vamos preparar, continuando preparando nosso coração. Deixa a luz do céu entrar. Vamos cantar isso? Entrar. Vai lá, deixa a luz do céu. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Lá no começo, tu anseias, eu pensei a salvação. Tens desejos de banir a escuridão. Abre, pois, e para limpar seu coração e deixa a luz do céu entrar. bem forte. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar. Para as trevas do pecado dissipar. Teu caminho e coração iluminar. E deixa a luz do céu entrar. Juntos. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar ao brilho dessa luz. Que alegria andar ao brilho dessa luz. Vida eterna e paz no coração produz. Ó, aceita agora o Salvador Jesus e deixa a luz do céu entrar. 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 Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar. Para as trevas do pecado dissipar. Teu caminho e coração iluminar. E deixa a luz do céu entrar. Deixa Deixa a luz
luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa Basílica de Santa Andrea della Valle, Casa Geral da nossa Ordem dos Padres Teatinos. Como reitor dessa Basílica hoje, quero transmitir a minha alegria de poder hospedá-los em um evento assim tão grandioso e tão profundo, acolher a Dom Bernardino, que preside essa Eucaristia, na pessoa do Padre Fábio também, a todos os padres aqui presentes. E nesse momento tão especial de clamar o Espírito Santo para essa festa de Pentecostes, é providente também que estejamos aqui na casa de Santo André Apóstolo, padroeiro da Basílica. E além de ser um templo todo especial, início do Barroco, aqui na Cidade Eterna, né? A primeira igreja em estilo barroco de Roma, mas mais do que isso, essa igreja, esta basílica, é cenário na vida espiritual de muitos santos. Nessa igreja, antes de ser de Santo André, foi aqui encontrado o corpo de São Sebastião, mártir. Então, antes de ter a Basílica de Santo André, havia aqui a igreja dedicada a São Sebastião, porque ali ao fundo é o local onde foi encontrado o seu corpo. Também aqui é a igreja onde São Vicente Palotti fazia a sua Otavário de Natal. Então vinha aqui também rezar. Temos aqui na nossa capela o corpo de São José Maria Tomasi, um cardeal teatino da nossa congregação, que lá no ano de 1700 escreveu tantas cartas e tantos escritos falando da necessidade da mudança na liturgia. Ideias que foram assimiladas para o Concílio Vaticano II. E o corpo do nosso santo repousa aqui, né? Considerado patrono dos cerimoniários e dos liturgistas. Também nessa igreja, em 1918, foi ordenado sacerdote São Maximiliano Maria Kolbe, grande santo da nossa igreja. Também passou, viveu e experimentou Deus aqui dentro. E tantos outros que eu poderia aqui agora elencar, mas que não é o momento. Mas com isso eu quero dizer que é o local propício para clamar o Espírito Santo, para pedir esse renovamento que Pentecostes é capaz de fazer nas nossas vidas. Por isso, os dou as boas-vindas, que possam verdadeiramente se sentir em casa nesse segundo dia de encontro e na continuidade desse momento tão especial. Bem-vindos e uma boa celebração. Obrigado, Padre João Marcos, pela apresentação deste lugar que é cheio de santos. E nós estamos aqui porque queremos também ser santos. Eu vou presidir a missa porque me obrigaram, mas era Padre Fábio que devia presidir, mas ele vai fazer a homilia, né? Vamos então pedir a todos os santos que nos ajudem na nossa vida cristã. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor,
tantas vezes me omiti. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Vamos levantar nossos braços e clamar: piedade, Senhor, tem piedade, Senhor. Meu pecado vem lavar com teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, nós vos pedimos que com a vossa ajuda generosa conservemos em nossa vida e em nossos costumes o que celebramos nas festas pascais que estamos para encerrar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco viverei na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular com um soldado que o vigiava. 3 dias depois, Paulo convocou os líderes dos judeus. Quando estavam reunidos, falou-lhes: Irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições de nossos antepassados. No entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro, e assim fui entregue às mãos dos romanos. Interrogado por eles no tribunal, e não havendo nada em mim que merecesse a morte, eles queriam me soltar. Mas os judeus se opuseram, e eu fui obrigado a apelar para César, sem nenhuma intenção de acusar minha nação. É por isso que eu pedi para ver-vos e falar-vos, pois estou carregando estas algemas exatamente por causa da esperança de Israel. Paulo morou 2 anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que os procuravam, pregando o reino de Deus, com toda a coragem e sem obstáculos. Ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Senhor, quem tem reto coração,
a vossa face. Ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face. Deus está no templo santo e no céu tem o seu trono. Volta os olhos para o mundo, seu olhar penetra os homens. Ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face. Ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face. Examina o justo e o ímpio e detesta o que ama o mal, porque justo é o nosso Deus. O Senhor ama a justiça. Quem tem reto coração há de ver a sua face. Ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face. Ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Mais uma vez. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava. O mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu, segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo
os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Bom dia, meu povo. Nós estamos vivendo uma semana liturgicamente muito especial, que é a que prepara o nosso coração para a experiência de Pentecostes. Pedagogicamente, nós precisamos fazer algumas correções da maneira como nós compreendemos o Espírito Santo como uma força que nos vem de fora. Não. Quando nós fomos batizados, nós recebemos o Espírito Santo. Quando nós fomos crismados, nós confirmamos que queríamos viver no Espírito. Deus não foi injusto. A mesma porção que Ele deu de si ao homem mais santo que passou pela terra, à mulher mais santa que já passou pela terra, Ele deixou em mim e em você. Deus não deu mais de si a um do que a outros. Ele pode ter dado dons diferentes, maneiras diferentes de manifestar-se ao mundo por meio de nossa humanidade, que foi justamente o contexto dos evangelhos que nos preparou para a festa de amanhã, que está nos preparando. É uma oração sacerdotal linda, que João, com sua sensibilidade, por ter sido um homem da experiência do amor, da misericórdia, um homem que, de acordo com as exegeses, foi o discípulo que mais teve acesso ao coração de Jesus. Não que Jesus não quisesse se mostrar mais aos outros, é que a gente sabe, a regra humana é assim. Com algumas pessoas nós temos mais afinidade, está tudo certo. Às vezes a gente se identifica mais com um, menos com o outro. A identificação de João com Jesus foi imediata. Tanto é que na transformação de todos eles, e nós precisamos entender que os discípulos chegaram um e saíram outros. E alguns só viveram a verdadeira conversão depois da festa de Pentecostes. E nós temos como comprovar isto. Ao longo da semana, eu tenho refletido muito com o meu grupo o contexto da porta estreita, Pepe. Que nós só podemos chegar ao céu à medida em que a gente se despoja humanamente
para passar pela porta estreita. Também às vezes compreendemos isso de forma equivocada. O que significa despojar-se para entrar no céu? É a gente ter coragem de dizer a Deus diariamente que nós renunciamos tudo aquilo que da nossa personalidade é um obstáculo à manifestação do Espírito Santo em nós. Embora a proposta cristã seja a mesma para todos nós, o campo de trabalho da conversão é diferente para cada um. A depender da formação que eu tive, de como eu fui criado, de como eu fui educado, eu posso ter muita dificuldade em viver algumas dimensões das virtudes cristãs que são essenciais para eu honestamente dizer que estou no caminho do cristianismo. Porque com toda sinceridade, minha gente, e eu gosto de ser sincero, eu gosto de ser honesto com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu vejo em mim e com aquilo que eu experimento com as pessoas. Aqui está um padre que tem coragem de dizer que ainda não é cristão. Eu ainda não sou cristão. Sabe por quê? Eu só vou poder dizer que sou cristão quando todas as escolhas de Jesus forem naturais na minha vida. E ainda não são. Eu tenho muito que caminhar. Eu tenho muitos desertos a enfrentar. Por quê? Tenho uma história muito ferida. Desde muito menino, muito. Tive uma infância muito difícil, tive uma adolescência muito difícil. E nem sempre a vida me favoreceu assimilar as virtudes que me tornam essencialmente cristãos. Então pode ser que a minha conversão seja muito mais difícil que a sua. Pode ser que eu tenha facilidades em alguns aspectos, você tenha outras dificuldades. Talvez o que seja fácil para mim seja difícil para você. Eu sempre digo, a solidariedade, por exemplo. Eu não posso dizer que eu sou cristão se eu não sou um homem solidário. Solidário com a tristeza do outro, porque o sofrimento do outro me lembra que eu sofro também. Na filosofia, há um filósofo ateu, inclusive, que diz isso. Ele diz que nós só compreendemos o sofrimento do outro quando nós vestimos a pele dele. Não é sem motivo, minha gente, que a compaixão é o princípio mais elevado que o cristianismo exige de nós. Compaixão é você sentir com o outro, é você sentir a dor do outro, mas é também você sentir a alegria do outro. Às vezes nós temos facilidade em sentir a dor do outro, mas a gente tem dificuldade de sentir a alegria do outro. Temos facilidade com a dor, temos dificuldade com a alegria. Tudo tem a ver com aquilo que fizeram de nós. Se fomos criados em contextos mais solidários, o Espírito Santo precisa trabalhar menos na minha solidariedade. Vai ser mais natural para mim. Jesus, ao longo da semana, falou com os discípulos, a partir de um discurso sacerdotal, que nós precisamos ser um. Fora da unidade não há cristianismo. Fora da unidade não podemos dizer que somos discípulos de Jesus. E nós nunca fomos tão bombardeados para não sermos um. Hoje, o diabo nada de braçada entre nós, propondo-nos um evangelho paralelo, que nos chega até por meio de líderes religiosos, que transformaram o cristianismo num discurso motivacional, num discurso que não exige conversão, que não exige uma sondagem honesta da vida que nós estamos vivendo, das escolhas que nós estamos fazendo, de como nós estamos tratando as pessoas, de como nós estamos construindo unidade.
Nós vivemos numa época em que o diabo tem um controle enorme dos nossos sentimentos, porque infelizmente nós estamos conectados o tempo todo no alimento pior que um ser humano pode absorver, que são as notícias de violência, que são as notícias de fofoca, que são as notícias que nos colocam muito mais preocupados com a vida alheia do que com a nossa própria vida. Nunca foi tão difícil ser cristão como nos dias de hoje, porque o diabo tem um plano muito esclarecido: destruir a nossa unidade. Jesus já nos alertou sobre isso. Jesus já nos alertou sobre isso. Ontem, quando ele disse: Simão, tu me amas mais que os outros? Repare que Jesus não chamou Pedro pelo nome que foi dado a ele no momento em que ele construiu dentro do coração do Pedro o projeto que nos traz aqui, a Santa Igreja Católica. Ele chamou ele de Simão. E ainda fez um adendo: Simão, filho de João. Ele fez uma referência ao homem que era da água, era o pescador. E embora a água tenha um significado lindo na nossa liturgia, nós não podemos nos esquecer que sobre a água não se constrói a casa. Quando Jesus chama Pedro, Simão de Pedro, ele está fazendo uma referência à solidez que ele precisa daquele homem para ele estabelecer o seu projeto que nos trouxe aqui. Porque todos nós estamos na descendência. Quando eu fui batizado, quando eu fui crismado, e agora todo santo dia, quando acordo, querendo ser cristão, eu tenho que necessariamente recordar as minhas raízes. Quando Jesus chama Simão, filho de João, ele está fazendo uma referência ao homem frágil, ao homem que ainda vai trair, ao homem que ainda não terá coragem de levar até o fim a amizade com ele. E aconteceu. A porta estreita de Jesus também nós podemos perceber. Jesus andou o tempo todo acompanhado de multidão. Enquanto ele estava dando o que a multidão queria, milagres, multiplicações, todos estavam com ele. Ele entrou em Jerusalém aclamado, uma aclamação linda: Hosana ao Rei. Mas depois, na Santa Ceia, eram somente 12. Olha a porta estreita. Quando você vai descobrindo o essencial, quando você vai descobrindo aquilo sem o qual você não existe. É tão simples de entender isso. Se nós soubéssemos que hoje é o último dia de nossa vida, se você tivesse que se despedir, quem seriam os 12 que estariam à mesa com você? Certamente você não desperdiçaria nenhum espaço com o supérfluo. Ali você faria naturalmente a separação dos conhecidos dos amigos. E não se assuste, às vezes você não vai querer à sua mesa nem mesmo aqueles que estão mais próximos. Porque afinidade, cumplicidade, não é uma coisa que a obrigatoriedade do sangue nos dá. Não. A porta estreita, ela vai agindo na vida do cristão assim. Com o tempo você vai percebendo quem você quer com você. Eu só quero ao meu lado quem me faça chegar a Deus. Eu só quero ao meu lado as situações que me aproximam do sagrado que me habita. Eu quero um amigo que me torne amigo de Jesus. Eu quero pessoas que me recordem o sagrado que há em mim. Que o Espírito Santo que me habite possa florescer em mim por meio dos companheiros que a vida vai me dando.
a porta vai ficando estreita. A de Jesus se estreitou. Você acha que a sua não vai se estreitar? Não foi sem motivo que em algum momento também ele fez uma referência ao pequeno restante de Israel. Sim, há uma estatística de que nós diminuímos em 9% o número de cristãos católicos no Brasil. É lamentável? É. Mas que sobrem os verdadeiros. Que sobrem os que de fato querem viver um compromisso, um cristianismo guiado pelo Espírito Santo, e não por nossas ideologias. Porque um cristianismo sem Cristo é hipocrisia. Um cristianismo que não me faz amar o meu próximo é hipocrisia. Um cristianismo que não me move na direção dos pobres é hipocrisia. Um cristianismo que não me move na direção da justiça é hipocrisia. Um cristianismo que me retira o poder da profecia é hipocrisia. Um cristianismo que me permite bater boca nos grupos de WhatsApp e de odiar as pessoas porque elas têm um posicionamento político diferente do meu é hipocrisia. Foi Jesus quem disse: quando você chama um irmão de idiota, você já o matou no seu coração. Um cristianismo que me permite falar mal do meu irmão, um cristianismo que me permite fazer uma calúnia contra você, é um cristianismo de hipocrisia. E nós não podemos admitir entre nós isso. Por isso a conversão é tão difícil. Ela vai mexer naquele detalhe da nossa personalidade que nós temos mais dificuldade. É tão simples você entender, é tão simples a gente ficar diante de Deus e saber o que de fato nós estamos precisando neste Pentecostes. Qual é o detalhe da nossa conversão que hoje é urgente? Não volte para casa do mesmo jeito. Se Deus lhe deu a graça de vir a Roma no ano santo, e não pense você que passou debaixo da porta, está tudo certo. Não. Jesus também disse que isso não funciona. O que muda a nossa vida é o coração. Eu passo debaixo da porta para recordar a minha humildade. Quando eu fui batizado, minha gente, eu recebi 3 munos que pertencem a Cristo. Por isso que na teologia, a antropologia só pode ser refletida à luz da cristologia. Da mesma forma como a mariologia só pode ser pensada à luz da cristologia. A mariologia sozinha vira idolatria. É a comunhão com a cristologia que nos autoriza a falar o que nós falamos de Maria, a Santíssima Virgem, que trouxe Deus ao mundo. Por isso a reflexão antropológica, ela só é possível quando nós refletimos a nossa humanidade à luz de Cristo. O meu destino é Jesus, o seu destino é Jesus. Quando Pilatos naquele momento, ele lava as mãos e ele diz: eis o homem. Pilatos, sem saber, estava nos entregando uma profecia. Quer dar certo como pessoa? Preste atenção em Jesus. Você não vai errar. Você não erra quando ama. Você não erra quando acolhe. Você não erra quando alimenta o que tem fome. Você não erra quando você abriga o que está desabrigado. Seja qual for o desabrigo. Nunca estivemos tão desabrigados emocionalmente como nos dias de hoje. Nunca estivemos tão adoecidos emocionalmente como estamos nos dias de hoje. Se a nossa religião, se o nosso cristianismo não nos colocar como instrumentos de acolhimento dos desamparados emocionais, minha gente, nós vamos perder a nossa função. Como dizia um dos meninos que está estudando aqui,
Eu perguntei para eles: como que é o trabalho pastoral de vocês aqui? Num país tão secularizado, tão sem religião. Ele falou: padre, nós temos 2 paroquianas nesta paróquia. 2. Só turistas. É disso que nós estamos falando. Sabe o que convence o outro do nosso cristianismo? Não é a nossa palavra. Isso aqui eu posso treinar para fazer. É o nosso exemplo, minha gente. Sabe quem vai dizer se nós vamos entrar no céu ou não? São os nossos funcionários. São eles que convivem com a gente. São eles que sabem quem nós somos. Se nós somos justos, se nós somos amorosos. Sim. O Espírito Santo, ele precisa reacender em nós a capacidade de perceber as diferenças. Eu não posso viver um cristianismo sem Cristo. Eu não posso viver uma religião que me autorize a fazer as mesmas coisas que Jesus condenou. Olhe para a oração sacerdotal dele. Ele disse de maneira linda ao longo da semana: meu Pai, cuida deles, porque eles ficarão aqui neste mundo, terão a minha presença espiritual, mas muitos não saberão usar. Tem gente que só tem religião, não tem espiritualidade. Tem gente que não consegue entender a diferença. Entrar dentro da igreja, até o cachorro entra. Eu entro da igreja, participo de todas as missas e saio lá fora, eu sou incapaz de fazer um gesto de amor. Participo de tudo, rezo com tudo, acordo de madrugada para rezar e está sendo lindo este movimento. Mas no outro dia já estou lá na fofoca. Não dá. Ou nós estamos com Cristo, comprometidos com um mundo melhor, que passa pela nossa casa, pela nossa família. Hoje a desestrutura familiar faz parte do plano do inimigo. O inimigo não tem nenhum interesse que sua família seja coesa. O inimigo não tem nenhum interesse que você tenha autoridade sobre os seus filhos. Por isso essa geração mimizenta, que é incapaz de viver qualquer processo doloroso, que na primeira dificuldade desiste, é uma geração que é incapaz de ler um livro até o fim. É a geração do resumo, é a geração da rede social, passam dias e noites na frente de uma câmera fazendo dancinhas. Quem serão os nossos médicos no futuro? Quem serão os bons advogados no futuro? Se o bom ofício se constrói no silêncio e na quietude. A nossa dispersão hoje é vergonhosa. E nós queremos ser espirituais. Como? Se o nosso alimento o tempo todo é contrário à vida espiritual. Como que eu vou ser espiritual se eu consumo aquilo que não edifica a minha espiritualidade? Como que eu quero ser espiritual se eu não tenho o hábito do silêncio? Como que eu quero ser espiritual se eu não tenho o hábito da comunhão? Se eu não tenho o hábito da devoção? Se eu não tenho o hábito da reflexão? Se eu não tenho o meu estudo bíblico? Se eu não tenho a minha vida de oração em dia? Cuidado, os nossos pés são de barro. Foi São Paulo quem disse: o Espírito Santo está em nós, mas este tesouro foi colocado num vaso de barro. Amanhã, quando você estiver invocando, ou hoje mesmo na vigília, quando você estiver invocando o Espírito Santo, recorde-se desta manhã. Você não está recebendo uma força que vem de fora. Você está
acordando uma força que já está dentro. Deus não muda de ideia. São Paulo também já nos disse isso. Os dons de Deus são irrevogáveis. O meu pecado não expulsa o dom que Deus me deu. O meu pecado apenas ofusca o dom que Deus me deu. Então ele está aí. Foi dado no seu batismo. Você recebeu os munos sacerdotal, régio e profético. A nossa antropologia, ela é sustentada pela cristologia. É Cristo quem nos sustenta. É o Espírito quem nos conduz. Mas nós não podemos ser cristãos sem o Espírito Santo agindo na nossa vida. Sem o Espírito Santo não há conversão. Sem o Espírito Santo não há nem mesmo arrependimento. Os santos padres já diziam, Agostinho falava isso de maneira linda na teologia da graça. Ele dizia que para um ser humano se sentir arrependido de um pecado, Deus já precisou agir. Eu por mim mesmo, eu não sou capaz de reconhecer o meu erro. Por isso que quanto mais o Espírito dilata a minha consciência e se manifesta em mim, maior será a minha capacidade de reconhecer os meus erros e corrigi-los. Porque é assim, a porta estreita está aí. Depois dos 12 discípulos na última ceia, quantos estavam no Calvário? É assim. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo a coragem de estar na multidão, e esta nós temos facilidade, é só olhar aqui. A disponibilidade para a última ceia, já reduziu um pouco. Nem todo mundo leva a Eucaristia a sério. Está cheio de papa hóstia. Eucaristia é eu me comprometer, eu sou Jesus de novo. Eu comungo e vou fazer a diferença no mundo, levando Jesus por onde eu for. Se não for isso, é papa hóstia. E da mesma forma como ela me salva, ela me condena. Se eu comungo e já saio indisposto com os meus amigos, com os meus irmãos, com a minha família, eu preciso rever a minha Eucaristia. Eucaristia não é um momento isolado, é a comunhão com a vida. Então já reduz muito. Atrás de milagres a multidão vai. O comprometimento da última ceia já diminui. Mas na hora que chega o Calvário, eita, são pouquíssimos o que se dispõe. Porque o Calvário é o lugar por excelência da compaixão. Creiam-me, creiam-me. Dou para vocês o testemunho de uma pessoa que vive o tempo todo uma experiência de Calvário, que não é fácil. Ser padre nos dias de hoje não é fácil. Não é fácil. Creia-me, o Calvário será cada vez mais presente na vida do cristão. Se há 20 anos, 30 anos nós desfrutávamos do privilégio de sermos cristãos, a Eliana está sabendo disso, ela está vivendo isso. Hoje você será perseguido por dizer o que Jesus dizia. Prepare-se. O nosso cristianismo daqui para frente não será mais no Tabor. O nosso cristianismo foi durante muito tempo no Tabor. O nosso cristianismo, com a tecnologia que está nos dominando, e eu acho que se o Monsenhor Jonas Abib estivesse aqui, ele estaria falando sobre isso. Porque há 30 anos o Monsenhor disse, cada um de nós vai ter um chip e nós seremos controlados por isso. Ninguém nem sabia o que era um chip. Eu escutei, embora gostasse muito dele, falei, ele é meio doidinho. Não, ele era um profeta.
Se até agora nós vivemos o nosso cristianismo no Tabor, prepare-se, o nosso cristianismo só será possível no Calvário. E se nós não estivermos fortalecidos, nós vamos sucumbir. Porque o grande projeto do inimigo é nos convencer do seu veneno, e depois que estamos envenenados por ele, ele nos humilha com as consequências do veneno que tomamos. Cuidado. Volte para casa com o desejo de se fortalecer, porque o Calvário não é mais apenas uma possibilidade para nós. O Calvário já é uma realidade. Mas nós estamos juntos. Eu me comprometo de ser com você quando você precisar. Seja por meio da minha palavra, da minha pregação, da minha presença. Eu quero. Vai ser difícil os novos tempos? Vão ser. Mas como dizia Drummond de Andrade, não nos afastemos muito. Vamos diminuir as nossas distâncias. Vamos diminuir as nossas distâncias. Como dizia Drummond, vamos de mãos dadas. Nós nunca precisamos tanto uns dos outros como estamos precisando agora. E precisaremos ainda mais. E a unidade só será possível se o Espírito Santo estiver conduzindo os nossos corações. Não se sinta sozinho nisso. Eu sei que você está lutando para manter a sua família em dia. Está difícil levar neto para a igreja, está difícil levar filho para a igreja, tá? Faça o que você puder, não desista. O Espírito Santo está conosco. O inferno não vai prevalecer sobre a igreja. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Porque Deus combate por meio de nossas forças também. Vamos lá comigo? Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Dê a sua mão a quem está do seu lado. Vamos fechar os corredores. Vem, como Cristo nos quer, unidos. Tu Santo, com teu poder, tocar em mim, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Eleve seus braços para o céu e diga comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, acorde o Espírito que há em mim, o Espírito de fortaleza, o Espírito de fortaleza, de tolerância, de ponderação, de amor e de compaixão. Nós queremos ser, Senhor, neste mundo tão diabólico, tão marcado pela indiferença, de tanto sofrimento humano. Nós queremos ser um espaço de compaixão, de amor e acolhimento, como o Senhor sempre foi, como o Senhor sempre nos pediu, porque só assim, Senhor, na coerência do Espírito, conduzidos por Ele, nós suportaremos a época do Calvário, hoje e sempre. Vos pedimos, na unidade do Espírito Santo,
por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Vem, Espírito Santo, Com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Podemos sentar, não vai ter as preces, mas vai ter as ofertas. Eu vou pedir a Luzia. As pessoas conhecem tanta canção nova, quando elas te verem, elas vão querer ajudar, tá bom? E Cátia, vai em nome do cara e do outro lado. A gente precisa ajudar. Esse mês inclusive, padre, parabéns pela pregação. Só que teve um problema. A questão do chip me fez medo, porque eu sempre fiquei pensando, vai ser nas minhas costas, vai ser nas minhas mãos, no meu braço. E eu descobri, o chip está realmente na minha mão. O chip já está na minha mão, eles controlam, sabe tudo onde eu estou. Mas também esse chip também ajuda. Você também pode doar agora. Doação, Luzia, doação cançonova, doação.cançonova.com.br. Põe aqui, por favor, aí, para quem está em casa. pix.doação@cançonova. Eu aprendo tanto e tanto esqueço. Vai, repete. pix.doação@cançãonova.com. Tá vendo, Luzia? Eu disse que tinha o Pix, por isso que eu me atrapalhei. Tinha sim. Então, você que está em casa, ajudem. Eu acho que já faz uns 4, 5 meses, que não fecha a campanha. Uns 4, 5 meses que a gente vem se arrastando. Então, você que está em casa, nós estamos ao vivo, ajude e contribua. Como o padre Fábio de Mello falou, nós somos um grupo considerável de pessoas que estamos aqui. Então, você que está aqui, é só pegar o chipzinho. Ele também serve para o bem. Doe também do seu celular. E você também que está em casa, ajude a fechar a campanha. Tem outros que estiveram aí com muitas dificuldades. Eu sei que todo mundo passa por dificuldades, mas a evangelização não pode parar. Eu vi o censo que está saindo aí em todo o Brasil, inclusive na minha região, estamos chegando a quase 40, 45% de católicos. E os evangélicos, 30 e pouco. Se a gente não tem um meio de evangelização forte, como esse, que é a Canção Nova, a situação nossa está ficando difícil. A gente precisa evangelizar. E a Canção Nova é um meio de evangelização. Essa coleta que vocês estão fazendo, eu já disse para vocês, vamos contribuir com esse santuário, essa basílica que nos acolhe, também com toda a equipe que está trabalhando aqui. Deus lhe pague. Vai. Já disseram. Repete aí para nós. pix.doação@cançãonova.com. Parabéns. Olha, nós temos que aprender. A última vez a gente foi para a televisão fazer propaganda, ficou eu e ela, e não saiu o Pix certo. Obrigado a todos vocês que contribuíram. Quero transformar numa canção as juras de amor por ti, meu Deus. Entraste em minha vida, sedutor. Já não sei viver sem teu amor. Tudo te entreguei, nada me restou. Livre eu fiquei para
amar, meu Deus, tudo me pediste, nada eu te neguei. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. Quero transformar numa canção as juras de amor por ti, meu Deus. Entraste em minha vida, sedutor. Já não sei viver sem teu amor. Tudo te entreguei, nada me restou. Livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, nada eu te neguei. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. Tudo te entreguei, nada me restou. Livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, nada eu te neguei. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, nós vos pedimos, o Espírito Santo que vem, prepare nossos corações para os divinos sacramentos, pois Ele mesmo é a remissão de todos os pecados. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Por Ele, nosso único mediador, entrou uma vez por todas no santuário dos céus e intercede por nós, garantindo-nos a perene efusão do Espírito Santo. Pastor e guardião de nossas vidas, Ele nos chama à unânime oração, a exemplo de Maria e dos apóstolos, na espera de um novo Pentecostes. Por este mistério de santificação e amor, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo.
universo. Os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o nosso Papa e Bispo Leão, com Dom Bernardino, que preside essa Eucaristia, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face.
Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, por toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, digamos juntos: Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando Tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio
de nós. Creio em Ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Encontrei o meu coração, venho a Ti, Senhor. Diante de Tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito, glória é nada. Amor, por isso venho Te buscar, porque eu preciso, meu Deus, em Teus braços estar, morar em Teu coração e entregar-me a Ti inteiramente. Me abandonarei em Ti, Senhor, em Ti repousarei. A Tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração venho a Te render. Toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor em Teu altar, Senhor. Oremos. Senhor, atendei compassivo as nossas preces. E como nos conduzistes da antiga à nova aliança, sejamos renovados pela santificação dos nossos corações, passando da condição de pecado a uma vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dom Dino, vamos sentar um pouquinho todo mundo? Tu é mais baixinho do que eu, fica aqui em pé. Sobe aqui. Vocês todos que estão nos assistindo, nos ouvindo pela TV Canção Nova, pelos meios de comunicação, a gente é muito grato à Canção Nova. Vamos aplaudir a Canção Nova. Essa cultura de Pentecostes, a gente deve ao Espírito Santo, isso ninguém... Mas a gente deve também ao Padre Jonas. A gente deve também ao Padre Jonas, porque ele era realmente esse padre que fazia questão de ser fiel, de pregar todo momento sobre a importância do batismo no Espírito Santo. E o Padre Jonas faz falta. Mas quando a gente recorda vocês que começaram junto com o Padre, a gente o carisma está aqui com a gente. E está aqui o Eto, o Padre Wagner, desde ontem a gente apresentou, e tantos missionários aqui da Canção Nova. Então eu também quero que você agradeça hoje em nome da parceria. Já agradecemos ontem desde o Padre Wagner, aos seminaristas, os padres, mas hoje é Dom Dino. Ele é querido, não é não?
é muito amado e insubstituível. Dom Dino, muito obrigada. O Senhor é um pai para nós. E há anos e anos nós dizemos isso, porque o Senhor é um pai espiritual para nós. Deus lhe pague, Dom Dino. E aquele padre tá do lado dele que é tão feio, tu conhece ele? Aquele padre ali, ó, tá ali, ó, depois, não, aquele ali é bonito, é o sinarista, do lado do padre Wagner, não tem um padre bem feio ali não tá vendo não, de barba não. Esse padre, eu sei como começou, hein? Eu estava na mesa, eu sou o único testemunha, fora você, o padre e o Eto, eu estava lá. Padre Léo terminou a comida e ele deu herança a vocês. Deu uma missão. Foi. Deu uma missão. Conta mas ele já era grande, já era padre. Tome conta do padre Fábio de Melo. Ele deve assumir, ficar na televisão, substituir o padre Joãozinho e tal, e tal. Contou umas coisinhas do padre Fábio, não foi? Mas ele é bom, é inteligente e vai chegar o que ele disse hoje, rumo à santidade. Amém. Isso mesmo. Vamos acolher ele com uma salva de palmas. Ele me chama de pai, fundador, chamou hoje, pai espiritual, mas eu tenho um carinho muito grande com esse padre, do que ele significa na evangelização. Não é porque viaja comigo, não. Após a pandemia, ele ficou muito preocupado, me ligava. Gilberto, não dá para a gente viajar, não. Não dá. Rapaz, vamos arrumar aí alguma coisa. Foi o primeiro peregrino meu. Após pandemia, ele fez um grupo, lotou no mês, levou o povo vacinado para o México. Lembra, né, Fabiana? Eu quero agradecer por isso, mas pela evangelização. As minhas filhas Luzia passaram uma fase, e elas foram se alimentando da fé dele. Eu gostei do que Frei Gilson disse. Frei Gilson falou lá em Assis. Eu disse isso para o Frei Gilson, porque as pessoas às vezes querem comparar. E Padre Fábio de Melo hoje disse: não dá para comparar, não. Não dá para comparar. Ele trouxe as mazelas da infância dele. O Eto tem a deles, eu tenho a minha, tu também deve ter um bocado. Então não dá para padronizar, não, a forma de ser cristão, não. Talvez alguém se assustou quando ele falou aqui, olha, dizer que é cristão, atenção, eu entendo o que ele disse. E ele me colocou à prova. Eu estava no dia de Pentecoste. Vá perguntar à sua mulher, a seu empregado, a quem trabalha com você, seu segurança, seu motorista, suas filhas, seu genro, se você é cristão ou não. Eu disse: eu não tenho coragem, não. Eu não tenho coragem, não. Eu vou colocar em risco essa história toda. Um dia eu acordei e disse à esposa: chama as filhas numa sala. O que é que houve? Você só faz reunião, é coisa boa ou é coisa ruim? Eu disse: calma. Primeiro eu quero elas. Foi descendo uma por uma. Chegou a mais velha, que é a advogada das advogadas. O que é que aconteceu? Você chama assim às pressas? Calma, calma, calma. Não é nada demais. Então, fala logo. Calma. Tem um discurso. Eu quero uma média, uma nota de 1 a 10. De 7 a 100. O Padre Fábio de Melo estava pregando e disse: quem tem que dizer se eu passo ou não passo é vocês. Eu fui dizendo: como é que eu sou? Pá, 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 pá. Ah, é isso que o senhor quer, uma avaliação, é? Então vamos começar. Não, peraí, vamos ver quem é que começa. Eu comecei com a caçula. Ah, meu pai tem umas coisas com a saúde, mas eu acho que o senhor é 8,5 para 9. Eu digo: graças a Deus. A esposa baixou um pouquinho, a outra melhorou, e a mais velha: não concordo com nenhuma dessas notas. Não concordo. Pá, 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 pá. Eu disse: vai colocar lá embaixo. Para eu recuperar isso agora vai demorar. Apesar de tudo,
ele passa com 7. Então eu passei na prova do Padre Fábio. É bom ser cristão. Quero agradecer muito ao Padre Fábio de Mello, porque ora ele é amigo, ora é filho, ora é irmão e, sobretudo, sacerdote. Nós amamos o Padre Fábio de Mello. Nós amamos e é importante ele saber disso. Nós o amamos. Nós temos uma grande alegria quando o Senhor chega entre nós. Eu penso até que nós superamos aquela fase de tietagem. Nós superamos totalmente aquela fase. E nós estamos caminhando, eu vou dizer assim, para o amor ágape para com o Senhor. Porque nós sofremos quando o Senhor sofre. Não sei vocês, mas eu sofro, eu estou aqui emocionada. Eu fico muito sofrida quando Ele está sofrendo. E eu me ponho em dobro de oração pelo Senhor. E sei que muitas pessoas, todas as que eu encontro, estão orando pelo Senhor. Quando o Senhor sofre, nós sofremos juntos, e quando o Senhor se alegra, nós nos alegramos juntos. E como é bom ouvir o Senhor. Suas homilias, seu discurso, a sua palavra, é diferente. É uma forma humanizada de falar. E isso mexe com a gente. Edifica e nos balança também. O Senhor nos converte. Então, muito obrigada, Padre Fábio. E também agradecendo ao Senhor, eu quero agradecer a todos os sacerdotes aqui. Essa casa que nos acolheu tão bem, de uma forma tão generosa, tão limpa, que nos edificou tanto. Agradecer ao Padre Wagner, que veio com tantas viagens, porque hoje ele representa a Canção Nova toda, e fora outras responsabilidades que ele tem. Então também agradecer pelo esforço que o Senhor fez de chegar até aqui. E isso é a nossa gratidão a todos, porque de alguma forma nós estamos aqui motivados por Pentecostes. E é por isso que nós dizemos: vinde, Espírito Santo, na vida de todos e de todas as nossas famílias e de todo o mundo. Amém. Agora você se prepare, porque quando eu estiver junto de você, e quando você pegar o celular, eu vou dizer: o chip já está na sua mão. O chip já está na sua mão. Estou chipada. Ô Lu, mas eu também quero concluir essa parte que eu achei tão lindo, que fez todo mundo chorar. A Luzia abraçada, rezando por eles, a gente todo, Kátia e o Eto e etc. Quando fez Gilson, eu fui para a África agora, 2 países com ele, etc, tudo. Inclusive, o Padre Fábio Mello cumpri a dívida desse ano em Angola e Moçambique. O Eto e a Luzia estavam comigo, o povo está cobrando, já está enciumado. Então, a gente foi para os Estados Unidos. Eu achei bonito quando o Frei Gilson se levantou, ele estava do meu lado. Ele disse: eu sinto que eu devo ir lá. E ele foi. E disse: Padre Fábio, eu quero agradecer ao Senhor, porque na minha adolescência, eu também passei a minha fase. Meus questionamentos. E quem me alimentou. Minhas crises. Que é Frei Gilson, eu não quis dizer as crises, né? Mas as crises. Adolescente. E quem me alimentou foi seus discursos, suas pregações. Não dá para nivelar aquilo que ele falou hoje, suas músicas, o cristianismo não. Mas enfim, Pentecostes continua. Hoje à tarde, a Luzia, onde todo mundo vai rezar. Vamos preparar, tem surpresa para antes da vigília, porque a celebração de Pentecostes ainda continua. Amém. Voltamos, que horas? Depois da bênção,
Acho que é 2h30, não é, Londino? Acho que é 2h30. Confira aí. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Mãe da Santa Esperança, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria.